tivemos algumas correções ao longo do tempo, né? Tivemos algumas reduções no fluxo de capital que entrou lá nos ETFs, em alguns períodos, principalmente períodos de queda do Bitcoin, mas nós nunca tínhamos tido uma correção ou uma saída de capital tão significativa como nós estamos vendo hoje nos ETFs, tá? Então, se eu retirar aqui o fluxo cumulativo e olhar somente o drawdown, ou seja, somente a queda desde o topo histórico no fluxo de capital dos ETFs, nós estamos aqui com a maior saída de capital. 4,7, na verdade, chegou a atingir ali, 4,8 atingiu no final de março, no início de março, e agora está na faixa de uns 4 bilhões, 4, alguma coisa bilhões de dólares em saída de capital desses ETFs. Isso mostra, então, isso revela essa puxada que nós tivemos aqui, principalmente depois de fevereiro, né? Então, entre fevereiro e março, pronto, agora voltou aqui. 4,7 bilhões de dólares saíram ou foram reduzidos em termos de fluxo de entrada de capital nos ETFs, tá? Isso mostra que nós nunca tivemos, né? Por mais que tenha tido aqui alguns picos em maio, junho do ano passado, setembro do ano passado, no início de janeiro, entre dezembro e o início de janeiro agora de 2025, nós nunca tínhamos tido esse nível de saída de capital lá dos ETFs spot, tá? Então, só para contextualizar isso daqui, lembrando, esses ETFs, eles não são compostos somente por institucionais e também não são compostos somente por investidores do varejo. Existem diversos estudos, aí os estudos mais recentes, pelo menos até o final de 2024, que já começa a ficar datado um pouco, né? Mas ainda é relevante, é que estima-se cerca de 60% de alocação aqui de capital seja derivado do varejo e os outros 40% seja derivado de institucionais. E quando a gente fala de institucionais, são vários tipos de investidores institucionais, tá? São hedge funds, corporações, outros tipos de fundos de investimento, etc. Então, uma boa parte dessa saída de capital aqui foi sim derivada de grandes players, mas digamos que uma maior parte, ou pelo menos mais da metade desse fluxo, foi derivado do varejo. Até mesmo porque isso tem uma correlação bem direta com a própria precificação do Bitcoin. Então, você pode notar que todas as vezes que o Bitcoin atingiu ali fundos locais, ou pelo menos fez aquele movimento de queda mais significativo, foi os momentos onde nós tivemos maior saída de capital desses ETFs também, né? Então, todas as vezes que nós tivemos esses períodos aqui de queda no Bitcoin, teve mais saída de capital. Isso revela um sentimento um pouco mais imediatista por parte desses caras que estão investindo nesses ETFs, e também revela que esse fluxo de capital, ele está muito derivado, ele está muito atrelado do que é o próprio sentimento de aversão ao risco que tem dentro do mercado. Toda vida que nós temos um movimento mais significativo de aversão a risco, quando o mercado fica mais cauteloso, ele tende a reduzir a participação na alocação desses fundos, e, curiosamente, isso não é só nos ETFs, tá? Os ETFs, eles estão basicamente replicando ou só continuando aquilo que nós já vemos através da análise on-chain. Daqui a pouco eu posso até mostrar para vocês, mas isso é algo comum de acontecer no mercado, tende a ser mais sentimentalista do que fundamentalista, tá? Então, o mercado, por padrão, principalmente na parte de varejo e tal, ele tende a ser mais sentimentalista do que fundamentalista. O sentimento de mercado, ele impacta muito mais, às vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes, impacta muito mais do que os fundamentos daquele próprio momento. Então, você pode ver que, inclusive, no ano passado, a queda do Bitcoin foi muito maior do que a queda que nós estamos vendo atualmente, só que, em contrapartida, o fluxo de saída de capital está sendo muito mais intenso. Por quê? Porque a perspectiva que nós temos hoje, e que nós ainda vamos falar um pouco mais sobre isso nessa live também, é essa visão sobre uma possibilidade de recessão e como é que isso está trazendo esse sentimento negativo. O Américo até citou aqui, essa recessão é só sentimental, os indicadores estão fortes ou eu estou enganado? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta, mas para você ver que tudo isso está sendo derivado do sentimento atual da maior parte do mercado em será que vai ter uma recessão? Será que essa guerra comercial que o Trump está declarando aí contra diversos países, Canadá, China, México, etc., vai aumentar o nível de inflação de preços lá nos Estados Unidos? Será que essa inflação de preços vai forçar ainda uma tomada de
política monetária mais restritiva, subindo juros novamente, deixando a liquidez baixa. Bom, todo esse tipo de pensamento, todos esses questionamentos estão sendo refletidos no preço atual, tá? Então, se você quiser entender por que o Bitcoin está caindo, por que as criptomoedas estão caindo, é por causa disso que eu estou explicando. É simplesmente um fator relativamente sentimental, derivado aí de uma série de questões de incerteza sobre política monetária, incerteza sobre política econômica internacional, comercial, né? E principalmente incerteza sobre a atividade econômica, que é um dos principais pontos aqui que faz com que essa tomada de decisão fique mais imediata, né? Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, entender mais como o Bitcoin funciona no seu mercado spot, mercado futuro, como é que a negociação de Bitcoin funciona de modo mais técnico, você pode conhecer os nossos cursos, os nossos materiais educacionais lá no Blocktrends Pro. Lá tem bastante conteúdo e bastante material para você entender mais especificidades do mercado do Bitcoin e de ativos digitais, além de, obviamente, ter diversos conteúdos sobre investimento, trade e análise de mercado, tá?